Seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast O Grande Plano, esse movimento maravilhoso aqui do G12, né, que o Manuel Lima está capitaneando. Eu, André Nascimento, tenho a missão de conectar esse conteúdo maravilhoso, sempre conduzido aqui pela mentoria extraordinária do Manuel Lima. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia, André, mais uma vez. Bom dia a você que está aí nos assistindo. Gratidão por você estar investindo esse tempo em você. Eu sempre falo dessa forma, que é para você despertar o teu potencial e fazer uso de tudo isso na tua vida para melhorar a tua condição de vida. Então hoje nós vamos seguir mais uma jornada. Tenho certeza que você vai de alguma forma despertar para alguma coisa. Mais uma vez eu vou te falar. Independe de você me contratar ou não contratar, estou te entregando isso aí, ó, nas suas mãos. É uma forma de você acessar um conteúdo e já melhorar a sua empresa, e que você seja muito feliz praticando tudo isso que eu estou te entregando, porque dá para melhorar muito a sua vida só com esse conteúdo gratuito. Mas se você desejar algo muito maior que isso, aí entre em contato com a gente e você vai saber o que tem atrás de todos esses, né? Existe algo mais, né? Existe muita coisa atrás de tudo isso, pode ter certeza. Exatamente. E nós estamos aqui à sua disposição, ok? Vamos lá, André? Sensacional. Qual que é o desafio de hoje? Porque o André, ele é assim. Ele fez um desafio para mim. Deixa eu contar agora, André, que eu acho que agora é hora de contar. O André, ele fez um desafio para mim. Manuel, você é o meu mentor, eu já te conheço a tua capacitação. Seguinte, cara, vamos fazer uma jornada então onde eu possa te desafiar. E é muito bacana, porque eu já desafiei muito o André, ele sendo meu mentorado, né? E agora ele sendo meu mentor nessa área digital, em algumas questões digitais, e isso tudo que está acontecendo aqui, essa parte é a parte que ele é o meu mentor. Ele falou, cara, para ficar bom mesmo, eu te conhecendo do jeito que eu conheço, conhecendo, sendo perito na parte digital, vamos fazer um negócio desafiador, onde eu possa te perguntar e você responder, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos fazer ao vivo, vamos fazer de uma forma que realmente você possa entregar o que deve entregar. Logicamente que eventualmente alguma coisa eu tenho aqui, né, dentro das minhas coisas organizadas aqui, eu tenho alguns materiais, porque agora às vezes eu quero falar de alguma coisa, eu preciso me pontuar. Mas assim, tudo aqui é fresquinho, tudo é na hora, só para você saber. Porque é assim que funciona a minha mentoria. Ok? E se eu preciso usar algum material, uso sem problema nenhum. Você deve saber disso, você deve praticar isso. Onde está escrito que você tem que saber tudo? Ninguém sabe tudo. E recursos foram feitos para ser usado. O recurso é para ser usado. Então use esses recursos. Então ele vem aí abordando alguns assuntos. Tem momento que eu nem sei o que ele vai me perguntar. E essa fase que nós vamos entrar agora, ele já falou, cara, eu vou te perguntar, fazer uma sequência de perguntas, você não precisa de preparar nada, porque agora é a parte essencial do negócio. Então vamos embora. Bora lá, André. Quero saber o que Manuel já tem tudo aí pronto, né, para a gente poder desfrutar e aprofundar nesse estudo. Manuel, o tema do nosso podcast hoje é uma coisa que você disse que me chamou muita atenção, já me explicou algumas vezes, e eu quero que a audiência entenda isso também. O que são as 6 identidades de negócio? De que maneira você chegou até essa teoria? De que maneira você conseguiu comprovar resultados com ela? E de que maneira isso se conecta na vida do empresário? Quais são, como são, de que maneira que isso traz para nós as 6 identidades de negócio? Então vamos lá. Lembra que no último episódio eu falei que o meu negócio é gestão do capital humano. Eu sou muito conhecido, ou mais conhecido, pelo processo identidade. Seja o melhor que você pode ser. Durante muito tempo, muitos anos, os meus mentores, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, eles viam e ouviam eu falar de negócios, de pessoas, de negócio, pessoa, negócio. E eles viam eu, de alguma forma, formatando cursos, treinamentos com vários temas.
E sempre me perguntava, Manuel, cara, você fala de muita coisa, você tem um conhecimento vasto, mas as pessoas têm que te conhecer por um nome. E eu não aceitava isso, André, de jeito nenhum. Falei, cara, como é que eu vou fazer? A pessoa me procura na área financeira, eu tenho para oferecer. Ela me procura na área de planejamento, eu tenho para oferecer. Ela me procura nisso, eu tenho para oferecer. E aí eu dado um monte de treinamento que eu tenho vários treinamentos, você que me segue sabe disso, quem já fez muitos treinamentos comigo. Falou, cara, você tem que transformar tudo isso aí numa coisa só. Um dos mentores meus, ele é russo. Então eu trabalho com ele. Ele fala muito mal o português, eu não falo russo. Então tem intérprete no meio. Mas esse cara, por meio de eu fazer alguns cursos, eu acessei esse cara, porque ele prestava mentoria para alguém que estava no curso comigo e o cara falou de alguma essência que esse cara tinha. E aí o que acontece? Esse cara falou, Manuel, as pessoas vão comprar treinamento seu. Mas o que você tem que vender, cara, é uma coisa que você entrega tudo. Você é um cara que tem condições de entregar um manual do ser humano. Um manual do ser humano para o ser humano criar uma alta performance para aquilo que ele desejar. Você trabalha com a vida pessoal, você trabalha com a vida familiar, você trabalha com a vida profissional e com a vida empresarial. Você já tem esse know-how. Você não pode ficar dando tiro para tudo que é lado. Eu falei, mas eu não estou dando tiro para tudo que é lado, porque eu tinha todas as justificativas. Então, antes de eu te explicar toda essa essência, eu quero que você entenda de onde isso saiu. E aí eu falei, ele falou, você tem que... Cara, e cada mentor que eu contratava, você precisa de um. Foi assim que nasceu o G12. Uma das coisas que eu não abri mão, identidade. Esse nome para mim, ele faz sentido, ele tem um significado muito forte na minha vida e eu engajo nessa energia, sabe? Nesse aprendizado, nesse ensino, porque é tudo. Eu sou um eterno aprendiz, um eterno professor e assim nasceu o G12. E uma das coisas que eu não abri mão e que eu não abro mão foi o nome identidade. Por quê? Porque eu tinha o processo identidade como uma coisa separada para a vida pessoal. O que aconteceu com todos esses aprendizados? Simplesmente eu criei o G12, que fala dos processos de todas as identidades que um ser humano deve trabalhar para poder fazer o melhor negócio. Então ficou as 6 identidades business, as 6 identidades de negócio. Esse é o grande plano para você decretar, olha só, para você decretar o fim da síndrome do esgotamento empresarial. Porque envolve a sua vida pessoal, envolve a sua vida familiar, envolve a sua vida profissional e envolve a sua vida empresarial. Então, quais são as 6 identidades? Que eu vou te explicar por que G12. Quais são as 6 identidades? A primeira identidade, identidade da informação. O que a identidade da informação vai trabalhar? A inteligência de mercado. Ela vai trabalhar a inteligência de mercado. Ok? Segunda identidade, identidade da produtividade. O que ela vai trabalhar? A inteligência de neurocognição. Quem que produz? É você que é o produtor. Então tem que trabalhar a tua inteligência de neurocognição. Os caminhos que a sua mente faz para fazer o que deve ser feito. É a performance que vai te dar uma capacidade de produzir. A sexta identidade, identidade de planejamento. A identidade de planejamento trabalha o quê? Trabalha a sua inteligência de negócio. Quarta identidade, a identidade digital de vendas. É inteligência de consumo. Não dá mais para falar de vendas sem falar da parte digital. Então, é identidade digital de vendas, que é a inteligência de consumo. Você tem que aprender tudo que rola no consumo para acessar o consumidor. A quinta, identidade de comunicação.
O que que é? A inteligência de gestão e liderança. E ela está ligada a toda a sua narrativa, de como que você narra tudo isso que você faz. Por quê? Porque é por meio da sua narrativa que as pessoas vão entender se deve ou não te comprar. Então aqui é uma questão de conhecer o que você faz, que é a gestão, de saber gerir o que você faz e de liderar as pessoas que você coordena. E, por último, a identidade de prosperidade. O que é a identidade de prosperidade? É a inteligência de enriquecimento. Ok? Inteligência de enriquecimento. Manuel, e por que G12? Eu aqui fiz abri uma questão para você entender as identidades e o que cada uma trabalha. Aí vamos para uma questão a mais. Você gostaria, por exemplo, de conquistar 6 poderes empresariais? Eu falei das 6 identidades. Por que G12? Porque 6 identidades, trabalhando essas inteligências, cada uma delas, nós vamos passar para onde? Para os 6 poderes empresariais, para você adquirir 6 poderes empresariais por meio dessas identidades. Ok? Uma vez que você trabalhar todas essas identidades, você vai acessar 6 poderes. E quais são esses poderes? O primeiro poder, que aí seria, você vai entender o 12, né? São mais 6 poderes agora. O poder da criação, o poder da mente, o poder da negociação, o poder da audiência, o poder da influência e o poder da evolução. Caramba! Aí caiu a ficha. Porque quando eu conversando com esses mentores, é isso, Manuel. Olha o que você explicou para nós, é isso. Então você pega tudo isso e entrega de uma vez. Porque as pessoas que te compram, Manuel, ela quer tudo que você tem. Ela não quer as coisas picadas. E aí veio um outro insight, uma outra ficha que caiu no meio dessa mentoria, que não foi com um mentor só. Nesse mesmo momento, eu estava com esse mentor russo, eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um mentor americano e eu tinha um mentor inglês. O russo e o inglês, eu acessei essas pessoas por meio de pessoas que eu conheci em cursos que eu estava fazendo. E pessoas que tiveram determinadas dificuldades parecidas com a minha. E que falou, cara, esse cara aqui é bom nisso. Então, eu não hesito mais em contratar quem é bom naquilo que eu preciso. E eu vou até contar uma história aqui. Esse mentor inglês, uma vez eu cheguei para ele e falei, cara, eu preciso resolver isso, assim, 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 assim. Ele falou, Manuel, você quer resolver isso? Eu tenho como te entregar um conhecimento que você vai conquistar isso que você deseja. E se você quiser, 5.000 euros. Falei, como? Ele falou, 5.000 euros. A minha esposa, que é uma pessoa muito positiva, uma pessoa que me incentiva em tudo, e aí tudo que eu vou fazer, eu sento com ela, vou discutir, vou conversar. E aí eu falei tudo isso para ela, ela falou assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você confia nesse cara? Eu falei, ó, confio porque as referências dele são excelentes. Quem me contou dele não saiu falando o que o cara era. Quem me contou, quem me deu a referência, saiu dizendo o que ele resolveu na vida dele com a orientação dessa pessoa. E não foi uma pessoa, foram várias. Então eu confio. Ela falou, então paga. Eu falei, pô, mas é muito dinheiro, meu. 5.000 euros é muito dinheiro. O euro nessa época estava quase R$5. Estava R$4. Acho que é mais ou menos isso, eu não lembro. Mas vamos colocar R$5. 5.000, né? 5 vezes 5, 25. Não é pouco dinheiro. E era para ele trabalhar esse objetivo que eu tinha colocado para ele. Ele falou, eu vou trabalhar esse objetivo, resolver esse objetivo, acabou o nosso trabalho. Legal. Fizemos isso, todo esse percurso. Como eu já tinha uma base pronta, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha exposto para ele o que eu queria, ele só precisava me orientar para eu saber como. Demoramos aí, não chegou a 30 dias, quase 30 dias estava tudo pronto. E aí fui lá e me lancei. E não era lançamento digital, tá? Só para você saber. Era o lançamento de um grande produto, mas era presencial. E eu fui e apliquei. Cara, deu muito certo. Em um ano,
para você que está me assistindo saber, em um ano eu tive um retorno de 10x. Em um ano eu tive um retorno de 10x. Falei, cara, fantástico. Quando terminou esse um ano que eu fiz o fechamento, o que o ser humano faz? E aí eu estou falando de mim. O que o ser humano faz? Ele quer fazer outra vez. Aí eu comecei a criar mais alguma coisa e voltei nele. Falei, cara, agora eu quero fazer isso, porque eu quero repetir o resultado. Aí ele falou assim, Manuel, você quer isso daí? Eu tenho para ti. Eu sei como você fazer. 5.000 euros. Na hora, cara, eu falei assim, eu pago. Eu já tinha tido retorno, cara, não tinha ROI. Eu já estava com a cabeça, falar o português claro, a cabeça com o formato do americano, como o americano pensa, as crenças do americano. É ROI. Eu tive retorno sobre investimento, eu continuo. Enquanto isso estiver me dando retorno, eu continuo. Porque se está dando lucro, eu quero mais. Legal. Já falei, não, eu pago. Sabe o que esse cara me falou? Repete. Falei, como? Ele falou, repete. Quando ele falou repete, caiu a ficha, cara. Aí eu vibrei. Porque se eu não tivesse com a cabeça enriquecida, com a minha mente enriquecida, eu ia falar, porra, meu, 5.000 euros pro cara só falar para mim repetir. Quando ele falou repete, caiu a ficha. Ele falou um repete com uma fisiologia tão assim forte que caiu a ficha na hora para mim. Ele falou repete. Aí eu vibrei, falei, cara, esses 5.000 euros eu tô pagando com mais gosto do que o outro, porque era só isso que ele tinha que me falar. E estava pronto. Qual foi a grande notícia? Cara, não fica criando mais coisa, porque eu tinha esse vício. Eu queria criar, e não usava todo o potencial que eu tinha. Ele falou, pega isso daqui e repete, faça de novo. O mesmo caminho, da mesma forma, do mesmo jeito. Que isso daqui ainda vai perdurar por muitos anos. Eu falei, cara, eu vibrei. Por quê? Olha a notícia que ele me deu. Se eu vou repetir o que eu fiz, eu não tenho mais custo, já está pronto. Eu não tenho mais que fazer tanta força, já está pronto. Um mínimo esforço, máximo resultado. E se eu não tenho essa informação, eu ia pegar um outro caminho. Poderia dar certo? Poderia, mas eu teria custo, eu teria esforço, eu teria desgaste, eu teria um monte de coisa que eu não tive. Então, nesse momento eu entendi que as pessoas, quando me procuram, elas não querem uma parte das coisas, elas querem tudo. E o G12 foi criado para você que está me assistindo ficar um ano comigo e fazer uso de tudo que eu falo. Tudo, você vai ter tudo. Todo o processo, todo o método, passo a passo, andando junto comigo, ombro a ombro. Então, só para fechar, André, não sei nem quanto tempo eu tenho. Mas assim, ó, o estrategista consegue dominar a estrutura do grande plano. O estrategista é o Manuel Lima. Hoje eu consigo dominar toda a estrutura, que era uma dificuldade que eu tinha e muitos empresários têm. Às vezes você tem uma coisa muito boa na sua mão, só que você não consegue dominar a estrutura. Por quê? Porque ela não está organizada. Então eu organizei tudo isso com vídeos, com todos os materiais necessários para poder ter tudo isso entregue por escrito. Só que hoje, com os recursos que nós temos, eu uso o recurso visual, auditivo, sinestésico, né, digital. Eu uso tudo para entregar isso. E de uma maneira leve. Então, são as bases, né, que traz as informações. São os fundamentos que geram a produtividade. São as estruturas que realmente são comprovadas pelo planejamento. Então, a estrutura ela só é comprovada quando existe um planejamento. É a mesma coisa um prédio. Para você construir um prédio, você precisa de uma planta. Sem planta, você não pode subir o prédio. Para você mostrar essa grande empresa, por isso que é o grande plano. Pra você mostrar essa grande empresa, você precisa apresentar um planejamento dessa empresa. Você precisa conhecer esse planejamento. E aí o que mais? As estratégias é que vai definir todo o digital de vendas. Porque para você acabar com a objeção de alguém que você quer vender e ele está lá com objeções para comprar, você precisa ter uma estratégia muito forte no digital e nas vendas. Porque hoje não dá para separar vendas do digital. Não dá mais para separar.
ok? Porque são os recursos. Hoje é o sistema mobile, o celular que faz tudo isso. E aí, além disso, as táticas, né, que vêm da comunicação. Então, quem vai controlar, quem vai comandar as táticas, ele já recebeu da estratégia toda a estrutura. Ele já recebeu da estratégia, então, para ele comandar a tática, ele precisa trabalhar a comunicação. A comunicação são as narrativas. As narrativas do corpo gerencial, sendo ele que vai monitorar todo o corpo operacional para ter a mesma narrativa que foi construída lá na estratégia. E aí, as operações. As operações é que vai simplesmente mostrar a sua prosperidade. A prosperidade é uma coisa fascinante. Inclusive no G12 eu tenho uma aula da prosperidade que você não faz ideia do que é essa aula. A profundidade que tem. Porque é a prosperidade que vai te dar a capacidade do enriquecimento, que vai te dar aquele poder de enriquecer. Você precisa ser próspero, você precisa ter uma mente próspera, você precisa enxergar de forma próspera. E isso não é otimismo. Não é otimismo. Prosperidade é abundância na sua capacitação de forma geral. Então, isso que eu entendi e foi isso que eu criei no G12 para que as pessoas possam acessar um produto que tenha começo, meio e fim. E que dentro desse começo, meio e fim, tenha tudo fatiado de forma clara, de forma transparente, onde você vai conseguir enxergar que você vai ser capaz de passar pelo processo e concluir cada etapa. Porque o processo ele foi fatiado, o G12 ele foi fatiado para que nada seja um obstáculo para você. Aquilo que era gigante na sua frente, a gente diminui ele, você vai fazendo uma coisa de cada vez. É isso que eu falo. Cada coisa com seu lugar, cada lugar com a sua coisa. Nem tudo que eu quero eu posso e nem tudo que eu posso eu quero. Tem muita gente que quer fazer tudo de uma vez, mas não dá. Tem muita gente que escolhe não fazer alguma coisa, como eu contei, aquela questão de uma pessoa que tem possibilidade de estar nos 10x, só que ela quis parar no 4x. Eu, como mentor, eu não posso mudar isso na pessoa, porque isso é uma escolha dela. Então, você vai escolher fazer cada etapa no seu ritmo, com o seu potencial. O G12 ele tem essa particularidade. O caminho, o método está à disposição para todo mundo, mas cada participante tem como estabelecer o seu próprio ritmo. Eu vou respeitar o seu ritmo, o seu potencial, a sua forma de acessar as coisas, porque não pode ser um peso para você. Tem que ser uma coisa que gere uma leveza e essa leveza gere em você entusiasmo, motivação, motivo para agir sempre de forma positiva. Então foi isso que eu construí, essas 6 identidades que ela vai se deparar com 6 poderes, ok? Ficou claro aí, André? Tranquilo. Ou alguma coisa não... Não, é isso aí. E como é bonito ver esse processo acontecer, né? Como é bonito ver esse processo acontecer na vida dos mentorados, quando você aplica isso, os resultados que aparecem disso. Manuel, gratidão por ter entregue mais um conteúdo extraordinário aqui. E agora você que está nos assistindo vai ter a oportunidade de conhecer mais profundamente cada uma dessas 6 identidades. Nossos próximos 6 episódios serão aprofundando cada uma delas em cada etapa, né? Gratidão, Manuel. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Bom, mais uma vez eu agradeço você que está me assistindo, né? Porque saiba uma coisa, eu acho que você percebeu, né? Até no meu semblante, quando eu começo a falar disso. Isso daqui para mim tem um significado muito grande. É a minha vida, é o meu legado, é o que eu quero deixar aí para o máximo de pessoas possíveis, né? E muitas vezes a gente não tem oportunidade porque as pessoas não têm condições financeiras de nos contratar. E eu mesmo assim, como faz parte de um legado, eu procurei fatiar tudo isso de uma forma um pouco mais superficial, porque é muito mais profundo do que vocês estão vendo aqui, embora isso já é profundo pra caramba, mas tem muito mais coisa atrás de tudo isso que você está vendo. Então assim, o legado a gente tem que deixar de todas as formas. Então para a pessoa que ainda não tem a condição,
eu estou entregando um legado. Para aquele que tem condição, ele vai acelerar o processo dele. Então, e para você que não tem condição e acredita que não tem, vem para a entrevista. Na entrevista eu garanto para você que você já sai com outra visão e eu garanto para você que você já começa a ter resultado no mínimo para começar tudo isso e ter condições de pagar. Não tenho dúvida disso. Muitas pessoas vieram, tinham o desejo de fazer, mas não conseguia pelo menos dar o start, que eu chamo de start profissional. O start profissional é você acreditar em você. Eu já acredito que você pode, sem te conhecer, porque eu sei o potencial de um ser humano. Então só precisa acessar, virar uma chavinha em você para você enxergar que realmente você tem condições para isso, que não vai te onerar em nada, por mais que você pense que vai onerar, não vai onerar. Eu estou afirmando isso para você. Se você vier seguir algumas orientações que na própria entrevista você recebe, você já vai criar a condição para estar com a gente nessa mentoria. E você não faz ideia. Talvez você esteja achando que essa mentoria é o fim do mundo, que é um valor financeiro muito alto. Não é, você vai aprender outras coisas, mas isso é só na entrevista que eu vou te falar. Porque aqui não é mais do mesmo, não é mais do mesmo, o André sabe disso, não é mais do mesmo, é uma coisa diferenciada, então por isso que eu faço questão de escolher as pessoas que estão realmente dispostas a evoluir. Aqui é evolução. Aqui não é para você se agarrar sabe, simplesmente eu preciso ir lá para me agarrar, para me salvar. Não, aqui é para quem quer crescer, para quem quer desenvolver, para quem realmente quer alguma coisa que seja duradoura. Eu não quero estar com você apenas um ano, eu quero estar vários anos. E mais um recado, eu quero estar com você mais de um ano, porque eu quero que você se torne um parceiro meu, para amanhã prestar mentoria para pessoas que chegarem como você chegou. E aí o G12 também tem essa questão que a hora que você vir para a entrevista você vai saber. Então que Deus te abençoe grandemente e que nós estejamos juntos aí nos próximos 6 episódios, que eu vou colocar mesmo essa explicação aí que o André me pediu de uma forma bem bacana, tá bom? É isso. Então, André, gratidão a você e gratidão a todos que estão nos assistindo. E até o próximo episódio. Gratidão a todos. Nos vemos então no próximo episódio. Compartilhe, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Até lá. Até lá, se Deus quiser.